Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Boa noite, gente, a todos vocês. Gratidão pela presença de todos. Ó, que bonitinho, gente, eu ganhei. Foi a Lu que fez, tá? A Tanali que me deu. Mas sabe o que eu achei mais bonito? Foi a explicação. Essa aqui sou eu. Não dá nem pra perceber. Frufruzinho no cabelo, porque eu adoro, né? Aí o vestidinho rosa, porque eu adoro rosa, as pessoas sabem disso, né? Cheio de frufru. Agora, olha que lindo. O coração, porque diz que eu sou muito amor. E no meio uma pérola, porque eu sou uma joia rara. Olha que lindo, gente! Gratidão, dona Ali, gratidão, Lu. Amei, amei, amei. Adoro, adoro, adoro. É, maravilhosa, maravilhosa. Eu tô muito linda, eu tô muito linda. É, que coisa linda, eu amei, amei, amei o significado. Vamos começar fazendo um Pai Nosso, gente? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeiro eu quero começar agradecendo ao pessoal, a equipe da casa, semana passada. Eu não pude estar presente, a Pri é quem me substitui quando eu não tô, né? Por isso que ela já fica fazendo os atendimentos junto comigo. E foi linda a palavra dela, eu ouvi, foi muito bonito, todos. Gratidão a todos. Mas eu vou começar explicando por que eu não vim semana passada, porque eu acho que a gente mostrar as nossas vulnerabilidades, primeiro que nos colocam em conexão de igual para igual. Segundo, que mostra que todo mundo tem dificuldades a vencer, situações a serem resolvidas. Eu tenho uns bichinhos que eu amo muito, gente, eu tenho só 10, entre gatos e cachorros. E eu tenho eu acho que eu amo todos iguais, né? Mas a gatinha que mais fica perto de mim é a Mia, e a cachorrinha que mais fica perto de mim é a Luna. E eu perdi a Luna sexta-feira. Mas eu achei. Calma, né? Só que até eu achar, e eu entrei em desespero, gente. Eu fui na podóloga porque eu tenho problema com infecção, então eu tenho que ir para ver se está tudo bem, desde que todos os problemas de saúde que todo mundo sabe que eu tive. E eu tinha pego ela no pet e eu não imaginei, ela é pequenininha, mas as grades eram tão pequenininhas e era tudo fechado ali. E eu soltei ela e ela ficou correndo, um pouco ela vinha no meu colo, outro pouco ela saía, mas ela estava por ali. E de repente eu chamei Luna e ela não veio. Daí eu já gelei, né? Porque ela geralmente, se eu chamo Luna, onde ela tá, ela vem correndo. E quando a Ângela saiu lá fora, falou: Sharon, a Luna não tá aqui fora. Eu tava com aqueles plásticos dos pés, do jeito que eu tava, eu saí na hora, a Pri me ligou. E eu falei: Pri, perdi a Luna, né? Gente do céu, perdi a Luna. O peso que aquilo significou para mim, o perder e o assumir a culpa. E em seguida eu saí andando, falei com pessoas, peguei o carro, eu procurei. Eu não sabia mais o que fazer, eu não queria deixar para trás. Liguei para os meus filhos e falei: eu perdi a Luna. E eu achei muito interessante o quanto o falar perdi a Luna pesava, mas era uma dor que eu não conseguia compreender. E na sequência já,
eu liguei para o meu marido, que é o xodó aluno, e o Dionísio. O Dionísio, os dois são shih tzus, né? O Dionísio é dele e a Luna é minha, mas os dois não se desgrudam. E quando eu falei, amor, eu perdi a Luna, meu Deus do céu, como assim? E aí aquela falei, meu Deus, eu não sei nem o que falar. E o meu filho é dono de uma sabedoria que quando eu falo, as pessoas não entendem, né? Quando eu cheguei em casa, ele estava pronto. Falou, mãe, nós vamos buscar a Luna. Falei, filho, eu procurei por tudo. Falou, mãe, entra no carro e vamos. E eu falando com a Pri, eu chorando e um desespero. Eu estava destruída. Eu avisei ela, falei, Pri, eu não tenho condições de ir na casa hoje. E eu acabei passando mal depois, então não ia ter condições de vir mesmo, tá? Mas tudo aquilo serviu de um aprendizado tão grande para mim. E eu fico vendo como Deus, nosso Pai, Ele permite que em pequenas coisas, lições tão grandes aconteçam. Eu fiquei com ela perdida por 2h30. E a Pri disse que acendeu uma vela para Santa Rita e falou, Sharon, você vai ter notícias dela. Eu voltei, eu sentei no chão do lado do carro. Como é que eu vou embora e largar ela para trás, gente? Já pensou? Eu não conseguia nem sair dali, nem ir para frente, eu não... Nisso meu filho liga. Mãe, encontrei o homem que a mulher encontrou a cachorra. Eu falei, olha lá a notícia. Tava 2 casas do setor administrativo da Santa Rita. Foi mais fácil do que eu imaginava. Só que fez um estrago tão grande no meu emocional que me levou a uma reflexão muito grande. Primeiro, que assim, quando eu achei a Luna, logo depois eu liguei para a Pri, para avisar. E ela, gente, numa felicidade, Sharon, que alegria! Você achou a Luna? E eu continuava na angústia. E ela chegou a falar no outro dia para mim, Sharon, eu não consigo entender. Como que vocês... E foi o Naka que falou, né? Mas Sharon tá na culpa. Porque eu e ele temos uma história familiar mais parecida, de uma história sofrida, de pais difíceis que cobraram muito, né? E a Pri não, né? A Luzia, a Dona Ali, a Luzia também. É o histórico mais parecido aqui. E a Pri, eu acho que é uma escolha, ela escolheu viver só das alegrias da vida, né? Ela estava feliz, o meu filho feliz, a Isabelle feliz. E eu numa angústia, num descarrego de nervoso, eu estava com a cachorra no colo, mas não estava em paz. E aquilo me trouxe uma reflexão muito grande, sabe? Quando a Pri falou, né, mas meu Deus, por que você ainda está chorando? Você achou ela? Você achou ela? Por que você não consegue estar feliz? Gente, quando eu vou fundo na dor. Eu fui pensando, eu cheguei em casa pensando, depois eu tive uma crise conversiva, fui para Porto Seguro, tive que ficar lá. É uma crise conversiva, porque é do sistema nervoso, não foi uma convulsão. Eu estava acordada e eu vi, quando eu tive epilepsia eu apaguei, e apaguei mesmo as 2 vezes, não lembro de nada. Mas dessa vez eu lembrava, e foi porque eu desci da minha dor. E aí, eu comecei a lembrar quando meu pai chegava em casa e o chinelo dele não estava no lugar. E eu precisava achar, e eu e os meus irmãos, mas eu era a única menina, quem cuidava da casa era eu. Só restava para mim. Por mais que eu achasse o chinelo, e o chinelo estivesse nos pés do meu pai, eu ia apanhar igual. Porque eu tinha que aprender a não errar e não guardar mais no lugar errado. Eu lembrei que quando eu estava com pneumonia, eu dormia na hora do recreio, na sala de aula, e alguém cortou meu cabelo.
E a minha mãe, quando viu, me levou até meu pai e falou, olha o que aconteceu. Não interessa se eu estava com pneumonia, o problema é que eu não vi tirarem um pedaço do meu cabelo. Família evangélica, cabelo aqui, eu apanhei igual. Quando eu arrumava o guarda-roupa, porque uma peça tivesse fora do lugar, a minha mãe jogava tudo. Minha mãe e minha avó jogavam tudo no chão. O meu guarda-roupa inteiro e mandava eu dobrar tudo e guardar. Ficava tudo perfeito, tudo no lugar. Mas sabe o que ia acontecer depois? Elas iam jogar tudo de novo no chão. E iam falar, você vai arrumar tudo de novo. Para você aprender a não deixar nada fora do lugar. E sabe aquelas borrachas, venda proibida, Fundeparque, que os mais antigos que estudaram, escola, a gente ganhava o kit, né? A borracha, o lápis, o caderno. Um dia, me roubaram a borracha. E o que aconteceu comigo? Eu apanhei, porque eu deixei roubarem a borracha. Então eu comecei a entender que eu não tinha permissão para me sentir em paz diante do meu erro. Porque o meu erro ia levar a uma cobrança, a uma punição. Eu ia ser punida de qualquer jeito. Agora, quantos de nós aqui não nos autocobramos e nos punimos e nos castigamos por situações pequenas que acontecem na nossa vida? Eu tinha achado aluna e eu não conseguia estar feliz. Mas será que nós estamos conseguindo nos sentir felizes diante das nossas decisões, diante das nossas atitudes, gente? Será que nós sabemos como é lidar com o erro, que na verdade não existe, existe aprendizado? Porque todo mundo, para aprender a andar, caiu. E ninguém estava errando, estava aprendendo. Eu erro até eu aprender. Quando eu aprendo, isso não tem mais erro, não é erro. Muitas vezes, na nossa vida, nós passamos por situações que são aprendizados. E sabe o que acontece? Nós não conseguimos enxergar. Porque nós estamos tanto nos autopunindo, nos mutilando, nos culpando, nos açoitando, que eu não consigo espremer daquela situação o que realmente aquilo veio para trazer para mim. Você acha que Deus Pai iria deixar nós passarmos por alguma coisa se não é para o nosso aprendizado, gente? Só que se eu fico na dor, se eu fico na culpa, se eu fico na autopunição, eu não consigo aprender. Às vezes, o que nos assusta são ainda resquícios do que nós vivemos no nosso passado, que não nos permite ser feliz, que nos dá o tempo todo a palavra de acusação, de culpa, e não permite o acolhimento, de trazer o acolhimento e dizer tudo bem, você errou, levanta, segue em frente. Este erro é para você tentar a saída diferente. Quando eu fiquei em coma 2024, eu fiquei 3 dias lutando com a morte. E sabe, eu me sentia num labirinto. E o labirinto, ele é muito engraçado, porque você corre, você não chega a lugar nenhum. E você se obriga a ter que voltar e pegar a outra saída. E você também não acerta, você volta e você tenta pegar a outra saída.
Quantas vezes nós nos encontramos na vida exatamente assim, como se estivéssemos num labirinto da nossa própria história. E nós estamos tentando buscar saída, tentando voltar, não é esse, pega outro caminho, também não é, pega outro caminho. E sabe o que é mais incrível? É que a saída está ali, ó, na sua frente. E muitas vezes você só não consegue enxergar porque você está usando os óculos da culpa por não ter achado a saída certa logo de imediato. E a partir daquele momento, tudo vira culpa. Não tem mais a possibilidade do conserto. Não existe mais a possibilidade de você retroceder e você se acolher e você dizer, tá tudo bem, você pegou a saída errada, é só voltar, volta. Olha, tem outra ali, ó. Só que a hora que você vê que você pegou a saída errada, o pavor, o medo é tão grande, aquilo te assombra e você não consegue enxergar mais nada. Gente, eu passei por frente da casa onde a minha cachorrinha estava, no mínimo umas 3 vezes. Mas eu não conseguia enxergar nada. Porque na hora... Não, exato, mas dali da onde eu estava era meia quadra, gente. Da onde eu perdi ela era meia quadra, assim, ó, fazendo um L. Mas a hora que eu falei para mim, eu perdi a Luna. O mundo desabou, o chão abriu. E eu me enfiei naquele buraco que nem depois, achando ela, eu consegui ter paz. Mas eu precisei voltar e olhar para mim e falar, por que eu estou fazendo isso comigo? Foi quando eu vi as minhas versões do passado, que sofreram dor, que não tiveram o direito a consertar o erro, e que aprenderam que a partir do momento que você errou, você vai ser cobrado, você vai ser culpado, você vai ter sentença e o castigo vai vir. Agora diga para mim, tem lógica nós continuarmos fazendo isso conosco mesmo? Por que nós estamos fazendo isso com a gente ainda? Porque a partir do momento que você percebe que hoje você está sendo o seu algoz, que hoje quem aterroriza, quem coloca medo, quem culpa, quem cobra, somos nós mesmos. Não é pela lógica de imediato a gente tentar se acolher? A gente tentar colocar a gente no colo e dizer, calma que tá tudo bem? Hoje mais ninguém vai fazer mal para você? Eu só esqueci de dizer isso para mim. Calma que agora você cresceu. Você não vai apanhar. Você não vai ser castigada. Mas o medo foi tão grande que eu não consegui pensar em mais nada. Eu fiquei esperando o castigo vir, estando com a cachorra no colo. Eu só estava esperando. Agora eu faço uma pergunta para vocês hoje. Quanto de nós ainda estamos esperando o pior acontecer sobre nossas vidas? Quanto de nós? Qual é a proporção nossa que está só esperando a acusação chegar? Que está só esperando alguém dar de dedo e dizer, viu, te falei? Quanto de você está esperando a sua derrota para depois dizer, viu? Eu sabia!
Eu sabia que você não ia conseguir. Eu sabia que não ia dar certo. Gente, isso é uma escolha. Muitas vezes a cura está aqui, ó, diante de nós. E nós não conseguimos acessá-la, porque nosso medo das coisas que já vivemos no passado não nos permite. E eu quero fazer um convite hoje. Assim como eu tive que ir lá e falar, peraí, se tem amarra aqui, vou arrebentar, mas quero ver um paredão aqui na minha frente, quero dar com o pé. Mas vai moer. E dizer que eu não aceito mais que as dores, as culpas e as cobranças que foram colocadas sobre mim ainda me assombrem no dia de hoje. Isso já passou. Agora as nossas pernas são o nosso passado. E essas pernas carregam toda a minha história. Eu não consigo tirar um único dia de vida, porque senão eu deixei de existir naquele dia. Mas eu posso ir lá e curar essa ferida. Eu posso descer aonde está a minha dor e tirar esse espinho. Um dia, você vai ter que confrontar com a sua criança de 8 anos. Fecha os olhos de vocês agora um pouquinho e mentaliza você aos 8 anos de idade. Como se você tivesse de um lado do rio aos 8 anos e uma ponte que do outro lado do rio te leva aos seus 80 anos. Me diga, esta criança vai pedir o que para você? Que você continue sonhando? Que você continue acreditando? Que você não deixe você se calar diante dos empecilhos da vida? Ela vai pedir para você continuar correndo. Corra pela vida. Corra pela vida. Sonhe, acredite que é possível. Agora, quando você atravessar essa ponte e você chegar aos seus 80 anos, quem você vai encontrar do outro lado? E isso é uma escolha sua hoje. Eu estou dizendo que hoje você pode escolher quem eu vou fazer atravessar essa ponte e quem chegará do outro lado. Olha para dentro de você e na idade de hoje, no momento exato de hoje, na situação exata que você está passando, diga o que você gostaria de dizer para você. Como você gostaria de se acolher? Você queria dizer que vai dar tudo certo? Que você entende as suas dificuldades e as suas debilidades, mas que você também confia que você é capaz de vencer? E eu quero que você vá até aquela criança de 8 anos e abrace essa criança. E se comprometa com ela a não deixar de sonhar, a não deixar de acreditar. Diga que você sabe que é possível e que a qualquer momento você pode aprender o caminho certo deste labirinto da alma. A alma é um labirinto. Ela às vezes é difícil de ser compreendida. Mas se perdoe nesse momento. Se perdoe e assuma o compromisso de nunca mais você se açoitar, de nunca mais você
permitir que os fantasmas do passado continuem te assombrando ainda hoje. Às vezes é necessário você dizer: eu estou deixando aqui no passado, como num cemitério que você tem que deixar e você tem que sair. Saia limpa, saia pronta para a vida, saia acreditando no amanhã, saia sabendo que é possível. Basta você querer, por mais que seja doído. Deus, amado e querido Pai, gratidão por mais uma oportunidade, Senhor, de levar a liberdade do seu amor, a liberdade do acreditar, do saber que é possível. Senhor, toma os nossos corações nesta noite em suas mãos. Tu sabes o que cada um aqui precisa, o que cada um veio buscar e o que cada um necessita para que encontre a paz, para que encontre o realento que tanto precisa. Senhor, toma em tuas mãos cada um que aqui está nesse momento. Quem nunca precisou de um colo de mãe, quem nunca precisou de um afago, de um amor. Senhor, neste momento, que o manto de amor de Mãezinha Maria se faça presente e abrace a cada um, e abrace e acolha com o seu amor, dizendo para cada um que você é amado, você é aceito como você é. Porque Deus nos enxerga como nós somos. Deus nos aceita como nós somos. E Ele nos ama imensamente como nós somos. Portanto, se comprometa a se amar e se amar cada dia mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.